Eu quero provocar você agora, feche seus olhos aí, faça uma oração de gratidão a Deus. Você disse que você tem sido abençoado nesse lugar, então fale com Deus agora, hein? Faça uma oração de gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo, da forma como Ele tem tocado você, como Ele tem curado, como Ele tem restaurado a sua casa. Faça essa oração aí em nome de Jesus. Deus é bom. Pode se expressar a Ele aí, irmão. Você é livre nesse lugar. Você tem liberdade para expressar sua gratidão, seu amor a esse Deus forte, grande, poderoso. Aleluia. Isso mesmo, louve ao Senhor. Agradeça-o. Bendiga o seu santo nome. Muitos motivos. Então, aquilo que você lembrar, traga agora, memória, traga agora em palavras, gratidão por todos os livramentos, provisão, pela sua casa, sua família, pelo seu emprego, pela sua esposa, esposo, pelos seus filhos, até mesmo as lutas. Louve ao Senhor pelas lutas, porque elas têm sido usadas como ferramenta para o seu crescimento. Então louve ao Senhor em tudo, dai graça. É assim que a palavra nos instrui. E nós devemos obedecer. Então louve ao Senhor. Não há uma lista suficiente para que possa conter todos os motivos de gratidão, mas faça o que é melhor aí. Ofereça seu louvor ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Pai, nós somos gratos a Ti. Gratos pela vida, Senhor, gratos porque o Senhor tem nos preservado, pela cura liberada sobre cada um de nós. Gratos a Deus porque um dia o Senhor veio atrás de nós, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos abraçou, o Senhor nos aceitou. Somos gratos, Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz, que proporcionou a nós vida eterna hoje, os que cremos. Senhor, queremos agradecer a Ti, Senhor, porque éramos desvalidos, nós éramos pecadores, fadados à morte, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos abraçou, nos livrou do império das trevas, Senhor, nos transportou para o reino da luz. Nós somos gratos, Jesus, porque não somos dignos, não merecíamos tanto sacrifício, mas o Senhor nos amou primeiro, Senhor, e é por isso que agora nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Somos gratos, Senhor, porque as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E neste dia, ó Deus, que o Senhor fez, nós podemos nos alegrar, nos regozijar nele. Obrigado, Senhor, pela nossa casa. Obrigado, Senhor, pelo nosso casamento. Obrigado pela provisão, pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossa mesa. Obrigado, Senhor, pelas vestes. Obrigado, Jesus, pelo transporte, ó Deus, que nós temos. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Deus, obrigado por esse local, que um dia, Senhor, foi desbravado por homens e mulheres sedentos pela Tua presença, Senhor, que criam e creem, ó Deus, na Tua manifestação. E hoje nós podemos desfrutar desse espaço. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra que tem sido liberada neste lugar, todo esse tempo. Ó Deus, trazendo transformação para as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por proporcionar a nós a oportunidade de vermos, Deus, testemunharmos vidas sendo resgatadas neste lugar. Somos gratos, Senhor, por cada convidado que está aqui essa noite. Somos gratos, Senhor, pela Tua unção, gratos, Jesus, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Na simplicidade, o Senhor se manifesta, o Senhor toca as nossas vidas e pedimos, continue falando conosco essa noite. Continue liberando algo celestial sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, renove a força do cansado, reabilite, ó Deus, aquele que está debilitado. Senhor, devolva a vista aos cegos. Ó Deus, em nome de Jesus, liberte o cativo essa noite. Senhor, em nome de Jesus, que as emoções possam ser restabelecidas. Ó Deus, na vida dos meus irmãos, a partir de mim também, a começar em mim. Ó Deus, que possamos glorificar o Teu nome com tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e continuar para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, gratos. Amém. Você pode aplaudir Jesus como gratidão. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês que
de uma forma ou de outra, eu já falei inúmeras vezes aqui, talvez não nesse formato desse esboço, mas tudo que eu trago para vocês hoje, de alguma forma, Deus já comunicou ao seu coração, mas enquanto eu estava escrevendo e pensando, meditando e refletindo nisso aqui, sobre a importância de eu trazer isso neste momento, e eu entendo que é algo que Deus quer reforçar no nosso coração. Hoje nós estamos no culto da fé, e neste momento, neste espaço, nós usamos para que a nossa fé seja edificada. E a nossa fé, ela precisa, muitas vezes a semente da fé que cai em nossos corações, elas precisam ser, mais uma vez, regada e regada e regada. A palavra de Deus, ela não envelhece nunca. A palavra de Deus, ela nunca se esgota. Então, quando nós falamos, ainda que sejam as mesmas coisas, isso gera fé, porque a palavra de Deus, ela se renova, ela é viva. A palavra de Deus é viva. Quantos creem nisso? Amém? A palavra de Deus é viva e quando ela cai no nosso coração, ela gera vida. Ela é alimento. Então, quando essa palavra cai em nosso coração, nós somos nutridos de alguma forma, nós somos fortalecidos, nós somos reabilitados. Então, ainda que seja um versículo que você conheça, que você já meditou, que você já leu, sempre existirá algo novo, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de virtude, de graça, de poder. Quantos creem nisso? Diga amém. A palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 4, é algo bastante interessante, porque ele corrobora, na minha opinião, corrobora com aquilo que nós estamos vivendo nessas últimas mensagens, falando sobre propósito, falando sobre engajamento, falando sobre uma vida que responde à convocação. Então eu vejo Deus trazendo isso nesse texto que eu citei. A palavra do Senhor nos instrui que é Ele quem nos conforta. Em toda situação de angústia, de tribulação, é Ele quem nos conforta. Mas sempre tem um propósito na palavra de Deus. Por que que Ele nos conforta? Ele nos conforta para podermos, então, consolar aqueles que estiverem precisando ou passando por qualquer angústia. Então, Ele quem nos conforta, para que nós possamos consolar quem estiver passando por situações de angústia. Mas como é que eu posso consolar alguém que está passando por um momento de angústia? O texto é muito claro, o que ele diz: com a mesma consolação que nós fomos consolados, então nós podemos oferecer algo, oferecer consolo para aqueles que estão passando por situações. Então, meu irmão, não existe ponto sem nó no mundo espiritual. Se você passou por algo, você está passando por algo, existe um propósito maior e você pode ter certeza disso, que o nome do Senhor será glorificado. Existem situações nas nossas vidas que são didáticas, que nos ensinam muitas coisas para que nós possamos, no momento certo, na hora certa, Ele trazer pessoas que necessitam daquela palavra para que você possa consolar os outros com a consolação que fostes consolado. Eu creio nisso. Então essa palavra, meu irmão, é para isso também. Para que você esteja atento à dor do próximo. Não apenas à sua dor. Porque muitas vezes nós somos tentados a viver ensimesmados a tal ponto de que nós passamos a acreditar que a nossa dor é maior do que a dor de todo mundo. Então nós perdemos a sensibilidade, então nosso coração, a nossa visão ficam cauterizados à dor do próximo. Então nós nos tornamos egoístas e caminhamos na direção que nos apraz, aquilo que nos agrada, e não nos importamos mais então com a necessidade do próximo. Essa palavra, ela vem de encontro ao seu coração para te consolar, para te confortar. Mas toda palavra que você recebe, meu irmão, você precisa entender isso. Uma cura será liberada sobre a sua vida, para te habilitar para curar outras pessoas. Amém? Porque se você não tiver essa noção, se você não tiver esse entendimento, você estará sempre na posição de alguém que precisa de consolo. E eu não estou dessa forma negligenciando ou ignorando ou
muito menos subestimando a sua dor, mas dizer que existe um momento, chega um tempo que você precisa se levantar, você precisa crer que o Senhor é contigo, que Ele te cura, que Ele te restaura e Ele te faz andar em novidade de vida. Amém? Glória a Deus. Nós estamos no culto da fé, então eu espero que essa palavra gere fé no seu coração. O Senhor conhece a sua dor. Esse é o tema dessa nossa reflexão. O salmista, no capítulo 56, verso 8, deixou registrado o seguinte, Salmo 56, 8, se você tiver com Bíblia aí, quiser acompanhar essa leitura, Salmo 56, 8 está escrito: Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Eu vou ler mais uma vez. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? A palavra do Senhor diz que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Deus, Ele é um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus, o Deus ao qual servimos, que adoramos e glorificamos, é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. E nós sabemos que esse Deus, Ele é onipotente. Todo o poder reside nele. Ele não tem poder, Ele é poder. Amém? Glória a Deus. E esse Deus, é Ele quem recolhe no seu odre as nossas lágrimas. Por ser onisciente, onipresente, Ele é alguém, é uma pessoa que conhece a sua dor. Deus conhece a sua dor. Mais do que apenas conhecer a sua dor, é Ele quem sara a sua dor. Apocalipse 21, no verso 4, a palavra do Senhor diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa palavra? Diga glória a Deus. E já não existirá morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu creio nessa palavra. Eu creio que chegará um tempo onde não sentiremos mais dores, não teremos mais traumas, angústias, o nosso coração estará livre de todas essas situações e as lágrimas serão enxugadas de todos os olhos. Circunstâncias difíceis, irmãos, Jesus está do nosso lado. Em qualquer circunstância, o Senhor está do nosso lado para nos consolar, para enxugar as nossas lágrimas. Por maior que seja a nossa angústia, por maior que seja a nossa dor, acredite, tenha fé, tenha esperança, o socorro chegará. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 32, no verso 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Deus pode mudar a sua sorte, Deus pode mudar a sua história. Todos nós, sem exceção, enfrentamos montanhas, muitas vezes, irmãos, aos nossos olhos, intransponíveis. Mas nessas situações, Deus envia a solução. Nessa situação, Deus manifesta milagre. Nessas situações onde parece que a circunstância é difícil demais, Ele nos traz resposta ao nosso gemido. Ele, nessa situação de vazio, de dor, de angústia, Ele vê o nosso soluço. Isaías, no capítulo 25, verso 8, destruirá a morte para sempre, aleluia. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse, aleluia. Então eu digo para você, meu irmão, que se porventura, se for o seu caso, na sua dor, em primeiro lugar, Deus vê suas lágrimas. Na sua dor, Deus vê suas lágrimas. Eclesiastes, no capítulo 4, verso 1.
Está escrito: de novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol, vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Estamos passando por dias difíceis, muita gente padecendo de tantas coisas. Quem poderá consolá-los? Eu quero dizer que Deus vê suas lágrimas. Vale lembrar de um exemplo de alguém que foi vista, Agar. Agar, ela foi rejeitada. Agar, ela foi maltratada por Sarai, ou Sara, depois. Então ela foge para o deserto. E quando ela foge para o deserto, o anjo do Senhor lhe aparece. Isso está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 16, a partir do verso 7. Do verso 7 ao verso 13. Quando o anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora, sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho. E quem chamará Ismael? Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome: Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Lá no seu quarto, você olhou para aquele que te vê? Ou você continuou insistindo a olhar para as circunstâncias, para a sua dor, para o seu vazio, para a sua angústia? Por que você, no momento da dor, aqui vai um conselho, meu irmão, olhe para aquele que te vê. No momento da aflição, no momento da angústia, neste lugar, eu olhei para aquele que me vê. Ele te vê. Ele te viu, ele te vê. Aleluia. Ele nunca está distante, ele nunca está disperso, ele te vê. Esta é a diferença revelada na Bíblia. Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus sensível que nunca se distancia, que nunca se afasta. Ele é o Deus que te vê. E na sua dor, além de Deus ver as suas lágrimas, na sua dor, Deus guarda suas lágrimas. Salmo 56, 8, eu comecei citando esse versículo. Recolhe as minhas lágrimas no seu odre. Ele vê suas lágrimas e ele guarda suas lágrimas. Irmãos, primeira coisa que você fez quando você veio ao mundo, qual foi? Primeira coisa que nós fizemos quando nós chegamos a esse mundo foi chorar. Todos choram. E Davi deixou muito claro isso. Ele deixou bem claro que apesar de tudo, de toda a sua devoção a Deus, as suas lágrimas não pararam de correr. Deus, na verdade, as guardou. Ou seja, Deus em nenhum momento evitou as lágrimas, mas quando elas correram, Ele as guardou. Deus, pode ser que em vários momentos você questionou Deus. Então eu preciso te lembrar, meu irmão, Deus não evita as suas lágrimas. As circunstâncias são terríveis. Neste mundo nós teríamos aflições, promessa dele.
Mas a questão está na promessa vindoura, que Ele é um Deus que guarda as suas lágrimas. Quantos creem nessa palavra? Deus nunca disse que não haveria o choro. Deus nunca disse que não haveria dor. Pelo contrário. Numa guerra, nós estamos numa guerra, meu irmão. Você já viu as imagens de guerras na televisão, internet, não importa. Você não vê soldados indo para a guerra sorrindo. Você pode ver os soldados sorrindo, festejando na volta. No meio da trincheira lá, sorrindo, feliz da vida. Não, no meio de uma guerra é choro. Mas Deus recolhe nossas lágrimas. Mas Deus não recolhe as nossas lágrimas, meus irmãos, para guardar, deixar de enfeite lá no céu. Ele pegou as suas lágrimas, guardou no seu odre e deixou lá na sua prateleira organizada lá no céu. Deus não recolhe as suas lágrimas para enfeitar o céu. Ele usa as nossas lágrimas para regar os sonhos que há no íntimo de cada um de nós. Eu creio. A frase de uma música que eu copiei diz assim: lágrimas são frases para Deus e comove o seu coração. Quando alguém chora, Deus enxuga o pranto seu e o céu entra em ação. Lágrimas são frases para Deus. O que você tem dito a Deus? O que você tem falado com suas lágrimas? Saiba que quando você chora, Deus enxuga o seu pranto. E é nesse momento que o céu entra em ação. Eu creio nessa palavra. Na sua dor, meu irmão, além de Deus ver as suas lágrimas, além de Deus guardar as suas lágrimas, na sua dor, Deus enxuga as suas lágrimas. Como citado Apocalipse 21:4, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. É óbvio que é uma promessa para a eternidade, sim, é verdade. E é por isso que nós temos esperança em dias melhores. A nossa viva esperança de que um dia não haverá mais dor, pranto, choro. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, José chorou. Nós precisamos lembrar que Jó chorou. Nós precisamos lembrar que Jesus chorou. Salmo 56, dos versos 9 ao 11. Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Aleluia. Salmo 30, verso 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir por uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom? Sempre bom. Aleluia. Está chorando? Está difícil? Salmo 116, 8. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar. Aleluia. Salmo 126, 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos
de alegria colherão. Está passando por dor? Deus sabe o que é dor. Ele chorou. Deus sabe o que é dor. Ele chorou. Deus sabe o que é dor. Ele chorou. Ele chorou em Jesus. Em Jesus, Deus chorou com os homens. Em Jesus, Deus sofreu com os homens. Em Jesus, Deus seca as nossas lágrimas. Porque em Jesus, Deus muda a nossa vida. Ele te ama. Ele quer te dar vitória, Ele quer te dar vida plena, Ele quer te dar vida abundante. Ele quer restaurar sua vida. Deus vê suas lágrimas. Deus guarda suas lágrimas. Deus enxuga suas lágrimas. Qual situação tem trazido choro na sua vida? Qual situação tem trazido angústia para você? Não é errado chorar. A questão é para quem você está olhando no momento da angústia. Não é errado passar por situações, você não é o pior dos crentes porque você está passando por essa situação, meu irmão. A questão é para quem você está olhando enquanto você passa por essa situação. Está na hora de você olhar para aquele que te vê. Está na hora de você olhar para aquele que enxerga e vê suas lágrimas, que recolhe suas lágrimas. Olhar para aquele que nessa noite quer enxugar suas lágrimas. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. E se existe algo que está fazendo você chorar? Tem trazido dores, angústias. Eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar juntos. Não é errado passar por provações, por dores. Não é feio. Isso não quer dizer que você é menos crente. Jesus, Ele está aqui nesse lugar e Ele quer mudar a sua vida. Eu quero que você apresente ao Senhor a sua situação. O que traz esse sentimento de ansiedade, de angústia na sua vida, no seu coração? Talvez você esteja vivendo, como eu citei, diante de uma montanha intransponível. Talvez seja essa a sensação de total impossibilidade. De total, assim, uma situação que você não consegue perceber alternativas. Você se vê atado, amarrado. Isso tem trazido dores. Jesus, Ele está nesse lugar e em Jesus, Deus reconheceu a dor, o choro. Mas em Jesus também, Ele reconciliou cada um de nós com Deus. E estando em Deus, existe uma esperança de que as nossas lágrimas serão enxugadas. Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Gostaria que todos fechassem seus olhos. Vamos orar. Você pode ir orando já, falando. Fala com Deus.